existe um símbolo que, nossa, mexe com a nossa imaginação há séculos. Um objeto que promete ouro sem fim, vida eterna. Mas e se a verdadeira história da Pedra Filosofal não for nada disso? Hoje, a gente vai decodificar um dos maiores segredos da alquimia, para descobrir que a transformação de verdade vai muito, mas muito além da magia e do metal. Pois é, quando se fala em pedra filosofal, a imagem que vem na cabeça é quase sempre essa, né? Aquele item de filme, de livro, uma pedra mágica que transforma qualquer coisa em ouro ou que dá a vida eterna. É o grande tesouro das histórias de fantasia. Só que, e se essa ideia literal for só a pontinha do iceberg? E se os alquimistas, por todo esse tempo, tivessem usando uma linguagem secreta, um código, para falar de uma coisa completamente diferente? E aqui está a grande virada de chave da alquimia. A transformação mais valiosa não acontece num laboratório, mas sim dentro de cada ser humano. A Pedra Filosofal é, na verdade, um mapa para a evolução da nossa própria consciência. Para entender a pedra, primeiro a gente precisa repensar o que os alquimistas realmente chamavam de ouro. E a resposta, olha, pode surpreender. A história que todo mundo conhece é essa. A pedra transformava chumbo em ouro, criava um elixir para a imortalidade e purificava qualquer coisa que tocasse. Promessas incríveis, sem dúvida, mas que serviam como uma grande metáfora para outra coisa. É fundamental entender isso aqui. Os alquimistas não eram só químicos tentando ficar ricos. Eles eram filósofos, talvez até os primeiros psicólogos da história, usando a linguagem da matéria para descrever a transformação da mente humana. E essa metáfora aqui decodifica tudo. O chumbo não é o metal, mas o nosso estado psicológico inicial bruto, sabe? O ego sem filtro, os traumas, os instintos que nos controlam sem a gente nem perceber. E o ouro? Bom, o ouro é o destino final, uma consciência elevada, integrada, a sabedoria que só vem com um autoconhecimento profundo. E essa jornada de transformação não era feita de qualquer jeito, não. Ela seguia um processo bem rigoroso, um caminho com etapas muito bem definidas. Esse caminho tinha um nome, Magnum Opus, ou a Grande Obra. O objetivo não era encontrar a pedra, mas sim construir ela dentro de si. Um processo intenso de morte e renascimento psicológico. E esse processo todo se desenrola em 4 fases simbólicas. Primeiro, o nigredo, a escuridão total, o mergulho para confrontar nosso caos interno, a nossa própria sombra. Desse caos surge o albedo, a brancura, a purificação, onde a gente começa a ter clareza. Depois vem os citrinitas, o amarelo, como o nascer do sol, que é o despertar de uma nova consciência. E por fim, o rubedo, o vermelho, que simboliza a vida, a paixão, a integração final de tudo, a criação da pedra. Séculos depois, um psicólogo chamado Carl Jung olhou para esses textos antigos e teve um estalo. Ele percebeu que a alquimia era um mapa perfeito da psique humana. Para ele, era óbvio. A pedra filosofal não era outra coisa senão o self, o nosso eu verdadeiro, completo e integrado. Jung deu um nome técnico para isso, individuação. É a jornada de uma vida inteira para integrar todas as nossas partes, a luz e a sombra, para a gente se tornar quem realmente é. Basicamente a mesma jornada da Magnum Opus dos alquimistas. Tá, mas como a gente traduz esse conhecimento ancestral para o nosso mundo de hoje? O que significa buscar a pedra filosofal, agora, no século XXI? Em termos modernos, a pedra não é uma coisa, é um estado de ser, um estado de coerência interna. Pensa na sensação rara de ter pensamentos, emoções e ações perfeitamente alinhados. É o fim daquele conflito interno que suga a nossa energia. E olha, a gente tem um monte de nome para isso hoje em dia. Consciência expandida, estado de presença, alinhamento interno, despertar espiritual, integração da sombra. Todos esses termos apontam para a mesma experiência que os alquimistas simbolizaram na pedra. Então, o guia de tradução fica bem direto. A pedra filosofal é a tal da coerência interna. O chumbo são nossos traumas, nossas crenças limitantes. O ouro é a clareza e a presença. E o elixir da vida, essa é talvez a metáfora mais bonita de todas. A imortalidade do elixir nunca foi sobre o corpo físico viver para sempre. Era sobre se libertar do tempo psicológico. É parar de viver preso nas dores do passado ou na ansiedade pelo futuro. É a capacidade de viver profundamente num único momento que realmente existe, o agora. E tudo isso nos leva à síntese final. A pedra filosofal é, na sua essência mais pura, um símbolo de liberdade. No campo espiritual, ela é a unificação de todas as partes do nosso ser numa única consciência, coesa.
Psicologicamente, é o processo de individuação de Jung, o ato de se tornar um indivíduo completo, sem divisões internas. Na sua linguagem original, a alquímica é a criação do ouro interior, o bem mais valioso que alguém pode alcançar. E, finalmente, em termos existenciais, o resultado disso tudo é liberdade. Liberdade das reações automáticas, dos padrões que nos destroem, de uma vida sem reflexão. E para fechar, fica uma provocação. A busca pela pedra filosofal é uma jornada radicalmente individual. Ela leva a um estado de autonomia, de soberania interna. Agora, imagina o que acontece quando mais e mais pessoas alcançam esse estado. Elas se tornam bem menos controláveis. Talvez esse seja o segredo mais perigoso e o mais bem guardado da alquimia.